Vamos lá, então, gente. 17/11/2020, terça-feira, aniversário de dois amigos meus. Vamos continuar nesse preparatório para o Enem 2021. Tá pertinho, tá quase. Novembro, nesse instante, acaba. Dezembro, aquele vucu-vucu do ano novo, praticamente. Mas estamos aqui no preparatório com essa turma top, curso comunitário, coordenador Vitão, professor de história top da região. Galera, vamos aí aos nossos slides aí, mas não deixe de perguntar. Eu estou aqui olhando o slide, então se tiver alguma fala aí no chat, alguém me ajuda. Olha a data aí, 17/11/2020, aulas 3 e 4 desse slide. Vamos dar sequência aí, aproveitando o tempo. O nosso roteiro de assunto está aí, ó, que a gente está seguindo. Já vimos língua e linguagem. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho funções da linguagem, tipologia textual e intertextualidade. Mas a gente vai nesse caminho aí de forma progressiva, vai seguindo esse caminho, essa reta aí, até a aprovação. Olha, esse desenho aí é bem uma brincadeira, né? Mas só para lembrar que vocês devem anotar. Pega seu caderninho aí e anota. Crava bem no coração essas palavras, assim, em tábuas de pedra. Linguagens, códigos e suas tecnologias, nosso conteúdo. Gente, essa matriz aqui é importante que vocês tenham esse conhecimento. Não aprofundado. Quem já fez o Enem já percebeu, mas reforça. Quem ainda não fez tem essa noção de que o Enem não é uma prova de assuntos, é uma prova de competências e habilidades. Isso quer dizer que uma mesma questão vai entrelaçar vários outros conteúdos. Pode estar história, gramática, linguística, literatura, religião, redação. Vai estar lá no enunciado, fora a própria redação, que vocês têm um contato com o professor Florencio. Se não me engano, é o horário de hoje, no próximo aqui. Terceiro tópico diz assim, ó. Situações problema, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Então, as questões do Enem trazem esse perfil aí de que você vai ler algo e ter que organizar esse pensamento, tem que organizar essa ideia. Então, é bom estar atento ao Enem nessa sua peculiaridade. Boa noite a quem chegou aí. E vamos lá. Quando trata dos assuntos, vamos dizer assim, para a nossa área aqui, nós vamos ver aqui a competência 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meio de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Eu quero destacar, porque é muita informação, a palavra sistemas simbólicos. Uma vez o Enem trouxe uma questão que trazia uma imagem que era do sistema, não é o sistema solar, não, mas o ajuntamento de estrelas, constelações, tal, algo assim, e que simbologia teria isso para a pessoa que estava vendo, né, observando. Então você vê que a simbologia é uma forma de interpretar a nossa realidade, né? Isso vem como diz o pessoal, desde os primórdios. A gente já falou, pronto. Nossa aula, digamos assim, começa nesse ponto aqui. Tá bom? Talvez no meio da aula dê uma paradinha na gravação para ficar um vídeo menor para quem puder assistir depois, não ser um vídeo tão longo. Mas estou sentindo falta da participação de vocês aqui no áudio também, viu? Então, me ajudem aí, vamos participar para a gente poder passar um tempo tranquilo e bastante aproveitamento. Tem alguém que possa usar o áudio aí, me ajudar, me fazer esse passo comigo aí? Minha aguinha aqui, senão a garganta baixa. Olha só essa pergunta que está aí em cima. Pergunta já com 2 sugestões para a gente poder otimizar o tempo. E já é de conhecimento de vocês, com certeza, que o Enem trabalha muito com essa questão do texto, da interpretação do texto, da compreensão do texto, de reconhecer que texto está na prova.
Isso é importante. Justamente motivando aí a questão da sua leitura. E boa noite a quem chega para estar com a gente aí. A pergunta é: que gênero textual é esse? Será que o que a gente vai ler agora é uma receita ou uma piada? Faça uma leitura silenciosa. Não vou ler para vocês, não. Leiam aí e tenta perceber se esse texto, se está na frente de vocês, é uma receita ou é uma piada. E a gente vai comentar para a gente entender esse ponto da aula de hoje. Uma leitura silenciosa, gente. Mas percebendo que tipo de texto é esse. Se é uma receita ou uma piada. E aí, quem se arrisca a classificar esse gênero aí? Se é receita ou piada? Professor, Oi. eu creio que seja um pouco dos dois. Boa resposta. Boa resposta. E eu vou trabalhar a sua resposta no instante. Agora, se você tivesse que definir, só tivesse uma opção, essa ou aquela, qual seria? Eu acho que seria a piada, com certeza. Por que piada? Pelo, pelo jeito humorístico que eles tratam, usam as palavras. Ah, então você está me dizendo que o conteúdo aí, ele faz com que você classifique como piada. Agora eu pergunto, quem está falando comigo? Emily, Ô, Emily. E, né, direcionando tudo você, mas é você que está emitindo a voz aí. Mas a estrutura é de piada? Assim, a forma de organizar o texto é de piada? não, é uma estrutura de receita. Porque você percebe que é uma receita. Pelas instruções. No caso, ele colocou os ingredientes, como seriam, e o modo de preparo. E é basicamente assim que a gente lê as receitas. Perfeito. Então, observando sua fala, a gente verifica que a estrutura do texto direciona para ser um texto receita, é o gênero receita. No entanto, o conteúdo é de piada. Aí você falou assim, mistura, perfeito, porque é comum que venham questões, venham textos que sejam chamados de textos híbridos, ou seja, textos misturados. E eu tenho que ter o discernimento tanto da forma quanto do estilo e conteúdo do texto. Então, a estética de quê? É de receita. Olha, bacalhau com broa. Até o título aí remete a uma receita. Aí fala ingredientes, modo de preparo. Essas três informações da estrutura aí é de receita. Agora, o conteúdo, quando fala assim, mulher, bacalhau, espinafres, broa de milho, azeite, alho, cebola, batata e sal. Modo de preparação. Coloque a mulher na cozinha com os ingredientes e feche a porta. Espere 2 horas e seja servido. Ok, então a gente percebe que aí é um gênero híbrido, a estrutura é de receita, mas o conteúdo é de piada, porque não tem sentido você preparar uma comida na qual um dos ingredientes seja uma pessoa, um ser humano, uma mulher. E ainda tem uma conotação aí um pouco machista, se quiser colocar, da ideia de que o homem tem que esperar e que a mulher seja a pessoa que vai servir sempre. Dá essa linha de discurso também. Show de bola. Alguém bateu na porta aqui. É isso. Essa percepção do machismo, feminismo, do capitalismo, materialismo, religiosidade, é uma leitura do conteúdo, do contexto. E vocês têm que, a gente, né, tem que amadurecer essa percepção. Sempre. Sempre. Voltando cá. Essas três palavrinhas, gente, grava na mente de vocês. Vocês vão aproveitar bastante essas três palavras.
Só mandar um link para uma pessoa aqui, ela está meio atrapalhada. Rapidinho. Pronto. Então, voltando aqui, sem sair, né? Estrutura, perdão, tema, estrutura e estilo. Quem é que pode ler para a gente esse conteúdo aqui que vai servir o tempo todo para vocês? Uma leitura aí para a gente, uma leitura em voz alta. Quem pode ler? Se os gêneros podem ser misturados e com isso apresentar um formato diferenciado, conforme observado na piada acima, como reconhecemos um certo gênero do discurso? Embora os gêneros possam variar em certos momentos, há pelo menos 3 características estáveis que permitem a sua classificação. São elas o tema, que diz respeito ao conteúdo, as estruturas proporcionais específicas e o estilo, os recursos linguísticos utilizados. Perfeito aí, ó. Tema, estrutura e estilo é o que vocês vão ter que saber para diferenciar um texto do outro. Não pode você ficar solto, só lendo, tentando interpretar, você tem que seguir um caminho mais prático. Eu pego o tema, que é o conteúdo, a gente viu isso há alguns minutos. A estrutura, justamente, é como está organizado o texto. E o estilo, o quê? O recurso linguístico. Alguém falou aqui, mas a receita tem aqueles comandos, faça, misture, quer dizer, o estilo linguístico de uma receita é próprio de receita. Misture, coloque, aqueça, e aí vai. Então, isso tem que estar na mente de vocês. Essa imagem aí, essa fala, está clara para vocês, gente? Alguma dúvida aí? Eu não quero avançar sem vocês compreenderem. Não adianta a gente passar 100 páginas e a gente compreender só uma. Vamos uma por uma na compreensão. Alguma dúvida? Por mim, tudo certo. E aí no chat, tem alguma coisa, alguma fala aí no chat? Tudo ok, né? Beleza. E essa imagem que apareceu aí, uma imagem que tem embaixo aí, faz uma crítica aí, uma observação, fica à vontade. Tem uma imagem aí no slide, abaixo do texto, do conteúdo. O que essa imagem sugere? Essa imagem tem a ver com o que foi dito aqui no texto? Essa imagem verbal tem a ver com o texto não verbal? Perdão, essa imagem não verbal tem a ver com o texto verbal? Vocês reconhecem essa imagem? Não lembra de nada, não? Ela é aquela estátua do pensador? Isso. Isso aqui é para fortalecer com vocês essa ideia de que eu vou ter que ter um caminho objetivo para analisar os textos. Por mais que seja um texto de interpretação, a gente tem que ter um caminho. Qual o caminho, no caso aí? Estrutura. Você reconheceu a imagem que veio na sua mente do que do pensador. Mas tem um contraste aí. Qual o contraste? O rosto. É como a gente fez agora na leitura da receita. Bom, eu sei que é uma receita porque tem o título, tem os comandos, tem a estrutura. No entanto, tem detalhes que fogem. Aí, quando os detalhes fugirem, vocês têm que ter aquele alerta. De repente, é um gênero misto ou um gênero híbrido. O que é híbrido? Misturado. Vamos lá. Não esqueçam do contexto. A gente já viu isso, já tem umas 2 semanas, é bom, mas vai aparecer constantemente essa ideia de analisar o contexto. Nós vimos na receita um contexto machista. Vocês viram ou não na receita um certo machismo? Quando ele fala assim, ó, modo de preparação, coloque a mulher na cozinha com os ingredientes e feche a porta. Espere 2 horas e seja servido. Por que eu posso fazer uma leitura de um contexto machista aqui? Porque o texto está dizendo que quem vai preparar a comida é a mulher. Por que não o homem? Então, quando a gente lê um texto, a gente não pode ler só o que o texto tem, a gente tem que ver o que o texto está inserido numa sociedade machista, capitalista, religiosa, e por aí vai. Então, aqui só para pincelar essa ideia de contexto que a gente já viu com vocês há alguns dias. Isso. Gente, qualquer dúvida,
Perguntem, viu? Fiquem de boa. Outra forma aqui de interpretar, outro encontro com a interpretação. H, que é uma personagem também muito comum em questões, diz assim, olha só o diálogo, tem uma perguntinha lá em cima para provocar a discussão desse slide. Sabia que estou acordado há 2 horas por causa dessa cantoria? Puxa, não sabia que o senhor admirava tanto a minha música. Aí eu perguntei lá em cima assim, os caras se entenderam? Era a mesma expectativa de um e de outro, sim ou não, gente? Eles estão falando na mesma expectativa ou estão falando do mesmo assunto, mas com expectativas diferentes? Eles estão falando do mesmo assunto, porém com expectativas totalmente diferentes uma da outra. Uhum. Em que situação estão inseridos? Situação local, por exemplo. Isso tem que local? Seria numa sala? Na sala, provavelmente de uma casa, né? E o cara parece que está galanteando a moça ao lado, cantando uma cantoria. Pode ser a filha do H, não sei se é. E aí ele vem assim, sabia que estou acordado há 2 horas por causa dessa cantoria? O cara fala, ou ele deu uma tirada, né, ele entendeu que era uma crítica, mas tentou salvar as situações. Não sabia que você admirava tanto minha música, ou realmente ele fala com outra expectativa. Outra coisa importante que a gente tem que ver quando estiver lendo textos verbais, não verbais ou mistos, misto é o caso aí, porque tem imagem, tem cores e tem palavras. É perceber se as vozes no texto, aqueles que falam no texto, têm ou não a mesma expectativa. Se converge, se diverge. O que é convergir? Ir para o mesmo pensamento. O que é divergir? Pensamentos diferentes. Vamos para uma questão, porque a questão é que alimenta aprovações. Ponto-chave, ponto importante, é ler o que está aqui, primeiramente com a seta. Leia o enunciado. Ignore um pouquinho o texto antes, mas leia o enunciado primeiro. Por quê? Quando eu leio o enunciado, ele vai me encaminhar para tipo de texto, tipo de assunto. Então, foque primeiro em ler o enunciado. Se você faz assim, dá certo, vai dar mais certo ainda. Se você não faz, está confuso, perdido, como fazer para resolver questões e de qualquer matéria, esse é um caminho muito útil. Ler primeiro o enunciado. Quem pode ler o enunciado para a gente? É bom que alguém divida comigo a voz, porque a gente vai, né, trabalhando mais tranquilamente. Posso ler? Pode sim, não precisa nem pedir, só ler. Toca o barco. O texto publicado apresenta a oposição entre impossível e impraticável, Sim. não e sim, sim, sim. Essa oposição, usada como um recurso argumentativo, tem a função de... Olha só, obrigado pela leitura aí. Olha só quantas informações o enunciado já te traz. Ela te dá muitos elementos para você investigar o texto já buscando resposta. Ele vai dizer, é um texto publicitário, ponto. A publicidade, você aprende, você vê que ela sempre existe, ela existe para convencer alguém. Concorda? Você vai uma propaganda, um texto publicitário, um comercial, ele existe para quê? Só para informar? Porque a ideia de informar é mais no texto jornalístico, ele vai estar de repente te informar, para te esclarecer. Mas um texto publicitário ele é feito só para informar as pessoas ou para convencer as pessoas de alguma coisa? O que vocês acham? Para convencer, persuadir as pessoas. Isso, convencer, persuadir. E aí vai mais à frente, ele fala assim que nesse publicitário tem uma oposição do impossível, o impraticável, o não e o sim. Então, você já vai ler o texto, sabendo que é um texto publicitário, que é uma discussão que a banca quer que você perceba do que é impossível, do que é impraticável, do não e do sim, dessas oposições, dessas contradições. Aí ele fala, essa oposição usada como recurso argumentativo, quando fala de argumentação, aí a aula já de Florencio.
O que é um elemento argumentativo? É um elemento usado para convencer alguém de alguma coisa. Roberto, não quer dizer, então, que a argumentação que eu aprendo na redação para fazer, eu também vejo na publicidade? Com certeza. Você vê aquele carro bonito, aquela imagem bonita, aquela cena paradisíaca, rapaz, eu tenho que consumir isso. E a ideia de publicidade é a ideia de consumir. Seja um livro, seja uma ideia, seja um comportamento, seja qualquer coisa, você vai consumir. Beleza? Silenciosamente aí, leiam o texto e a gente vai discutir o que vocês colocarem como resposta aí. Coloquem no chat, de preferência, para até registrar esse momento. Você, ou no seu caderno. É importante estar com o caderno na mão, anotando essas coisas, gente. Não fique só na tela, olhando para a cara do computador, do que vocês sejam na mão, e anote. Farei silêncio agora para vocês fazerem a sua leitura silenciosa e já apontarem possível ou possíveis respostas. Se já leram, já vão escolhendo sua resposta, se é A, se é B, se é C, se é D, se é... Pensa se uma está parecendo com a outra. Porque esse momento aqui da aula é para você ter essa experiência. Aqui é um laboratório. Já vai optando aí qual letra estaria melhor. Tira aquelas ridículas lá do páreo. Professor? Eu creio que seja a letra D. Eu creio que seja a letra D. Boa. Vamos pensar a letra A aqui. Alguém colocou alguma coisa no chat? Alguma dúvida, tal, no chat? Estão respondendo a questão pelo chat, colocando as respostas. Pode me dizer quais são as respostas? Não precisa dizer nome, não, só as letras para a gente poder otimizar. A letra D também. A letra A diz assim, ó, minimizar a importância... Não vou ler todos, não, só para a gente provocar aqui. Minimizar a importância da invenção do avião por Santos Dumont. Você vê que a letra A, ela pega uma informação que está no texto, mas que não trabalha essa ideia de contradição e possibilidades e de argumento que o texto traz, o enunciado traz. Letra B diz assim, mencionar os efeitos de grandes empreendedores da história do Brasil. Boa, né? Realmente ele faz isso. Ressaltar a importância do pessimismo para promover as transformações. A letra C é daquelas assim meio estranhas em relação à ideia que o enunciado tem e que o texto também traz. Talvez o cara elaborou a letra D pensando no título, diga não ao não, mas diga não ao não é procurar o sim, né? Então não tem ideia de pessimismo, você já cortaria. Letra D e letra E, qual das duas seria acerta? Como é que tá aí a maioria no chat? Como é que tá, galera? Alguém colocou letra E? Não, somente a letra D. Eita, povo sabido. Povo que tá sabido. Associar os empreendimentos da empresa petrolífera a fatos históricos. Ela fala aí de Drummond, fala de comércio brasileiro, fala da bacia de Campos, né, que é justamente a questão petrolífera, e tem essa ideia de, quando fala do empreendimento, justamente das conquistas. Diga não ao não. No lugar do não, construa o sim, que seriam aí os grandes negócios, ou as invenções. Parabéns aí quem acertou, compreendeu. Próxima questãozinha aqui, para a gente poder esquentar o beré.
O narrador do texto personifica a rua para evidenciar o seu caráter. Olha só que o enunciado. Quem nunca trabalhou assim, eu peço que compreenda a metodologia para que aproveite bastante. Se você usa uma ou outra, você vai associando essa para você ficar. Eu não interessa a gente trabalhar várias, porque você pode ficar confuso. Tem gente que trabalha assim, lê o texto, vai ler a pergunta, vai ler as questões. Se para você esse caminho é o melhor, tá dando certo, você segue e tenta só pegar essas ideias para poder compartilhar, acrescentar. Mas se você não tem nenhuma, essa é a sua válvula de escape. O narrador do texto personifica a rua para evidenciar o seu caráter. Olha só que eu já sei que o texto é narrativo. E normalmente é narrativo ficcional. Então, eu vou ter que mexer um pouquinho com minha imaginação, já que a narrativa normalmente é ficcional. Fala que o texto personifica. O que é personificar? É tratar como se fosse pessoa o que não é pessoa. A rua para evidenciar o seu caráter. Assim. Essa rua personificada tem qual caráter? Rude, entristecedor, esotérico, democrático, estático. Ó, o que eu fiz? Eu pensei logo as primeiras palavras, que são curtas também, e tem uma vírgula, então são tópicos. Eu já penso, que caráter é esse? É um caráter rude? É entristecedor? É esotérico? É democrático ou é estático? Robert, não é suficiente isso, não. Claro que você tem que ler o restante, estou só encaminhando vocês. Leitura silenciosa da questão 10 aí, do texto, e encaminha uma resposta possível. Gente, o tempo aqui voa, são 17 horas e 35 minutos. Vejam aí. Oberé. Não se esqueçam daquela questão de contexto, gente. Puxa um contexto, se é um contexto político, econômico, sentimental, familiar. Puxa contexto, para você ter uma interação com o texto. Já estão optando lá, fazendo opções? Alguma dificuldade aí queira se expressar para a gente? E aí? A rua nasce como o homem do soluço, do espanto, do espasmo, perdão, assoou o humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e a vez de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para as frontarias, cantarem cobertos de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação e, por isso, é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas. Como é que essa rua é tratada aí? É uma forma rude, entristecedora, esotérica, democrática ou estática, parada? Olá, tem alguém aí no outro lado da telinha? É que senão todo mundo caiu? Eu acho que é a D.
Então, na verdade, eu tô na dúvida entre a D e a E. Dúvidas aqui, e vão ocorrer dúvidas lá também, mas aqui as dúvidas são melhores ainda. Então, o lugar da dúvida é aqui. O grande ingrediente aqui do conhecimento é a dúvida. Mais letras apareceram lá? Você falou D e E, e outras pessoas sugeriram outras letras? É que se eu baixar a tela que aparece o gabarito. Hã? Duas pessoas na letra B. B de bola? Então vamos trabalhar essas letras que foram faladas, para a gente otimizar também um tempo. Entristecedor, que faz com que os transeuntes se cansem e solucem. Se a letra B estiver correta, ela está dizendo que a rua aí ela tem um caráter de tristeza. E a ideia de tristeza aí, eu confesso que não percebo, não, a tristeza aí. A rua nasce como um homem do soluço, do espasmo, há um suor humano nas argamassas do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita com esforço exaustivo. A ideia de tristeza aí, ele tem uma expressão, coberto de suor, uma melopéia tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. Mas tristeza só aparece aí, não tem essa ideia assim, maior para ser a ideia central do texto. E um detalhe interessante falar da letra B, ó, que essa tristeza aí faz com que os transeuntes se cansem e solucem. Realmente a letra B foi bem trabalhada, mas não é essa ideia que o texto tem como essa tristeza aí, não. Letra B fala de democrático, que possibilita até mesmo a passagem dos menos favorecidos. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por isso é mais igualitária. Essa palavra igualitária aí, e democracia, vocês já viram certamente em outros contextos de história, de geografia, tal, atualidades, são expressões muito comuns. E aí vai, que possibilita até mesmo a passagem dos menos favorecidos. Quem pensou a letra B deve só amadurecer a ideia de que a letra B, de certa forma, ela está nessas entrelinhas da letra D. A letra B, de certa forma, está nas entrelinhas da letra D de dado. Já a letra E diz assim, estático. Eu pararia na palavra estático, porque estático significa parado. E a rua realmente mostra que está em movimento. Ó. Vocês percebem aí que essa questão 10, ela puxou um contexto político, socialista, que eu acho difícil um governo começar a permitir questões assim. Mas a gente está aqui para aprender a interpretar questões. Galera, tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Até agora sim. A exposição está clara para vocês? Alguma dúvida assim e tal? O trecho do conto, olha a importância de você ler o enunciado. O trecho do conto, quando eu falo conto, você tem que lembrar que o conto tem a ver com o quê? Com texto narrativo. E o conto é um texto narrativo ficcional, ou seja, imaginário. Daí você vai perceber que eu vou ler um texto cuja imaginação, a minha imaginação, deve ser potencializada. Porque o conto é imaginário. Eu não vou querer ali informações reais. Embora pode ser baseado em fatos reais, tal. O trecho do conto apresenta a história de um homem que... Eu vou ler esse texto aí, que eu sei que é imaginário porque é um conto, percebendo que a personagem homem fica espantado, pretende escrever um livro, aproveita o leito, acredita na possibilidade, gostaria de ver sua história. Olha, então ler o enunciado e pegar fragmentos da resposta te encaminha melhor para na hora da prova você ter melhor rendimento. Aí vocês façam leitura silenciosa, não deixem de anotar nos seus cadernos, eu anotaria, anote.
Porque anotar faz parte do... puxa seu cognitivo e acelera seu pensamento. E registra, não só no papel, mas na sua mente, as informações. Estou aguardando um pouquinho. Aí eu vou até depois finalizar essa gravação para ficar uma gravação menor para quem vem depois. E aí? Parece-lhe, então, que o que se deu comigo em 1860, ó, você já vê que o assunto aí é antigo, pode entrar numa página de livro, você vai notar que algumas respostas lá falam sobre livro. Tem a ver com literatura, uma das respostas. Mas veja qual contexto se encaixa melhor. Vá que seja com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Opa! Aí você já começa a suspeitar de algumas respostas. Tem ali, fala de livro, literatura, morte, será que é? Pegue o contexto. E aí, tem uma, duas... Rapaz, essa questão tá boa, viu? Eu achei boa. Machado de Assis é o autor. Machado escrevia muito bem. E como a linguagem tem mais de um século, a gente fica realmente na distância, né? Estou aguardando as sinalizações, gente. Eu aposto na letra C. Eu aposto a letra C. Aproveita o leito de morte para fazer confissões a um interlocutor. Vê se... Quem está falando comigo? Emily? Emily. Pronto. Começar a gravar o nome pelo som da voz, é o jeito. Ô, Emily, vê se tem outras apostas aí. Aposta é uma expressão certa, a gente tá apostando mesmo. Vê se existem outras apostas aí, além da letra C. Gente, o importante é que vocês aprendam os assuntos e resolver questões. O professor tem respostas no chat. Tu pode ler para mim? Fala assim por alto, se pessoa tá só fazendo até essas letras pra gente poder trabalhar. Colocaram a letra A e a letra B. Ok. Fica espantado ao perceber que no leito de morte guarda um segredo. E realmente, como ele fala muito da morte, essa letra A aí tá forte, né? Adeus, meu caro Senhor, leia isto e queira-me bem. Perdoe-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a arruda, que ele não cheira a rosas. É a ideia de segredo aqui, eu não percebo. Isso não me dá ideia de segredos, não. Letra B. Pretende escrever um livro para se redimir de um erro do passado. Olha, a letra B já tá melhor construída. Mas aí deixa eu apontar uma coisa para vocês aqui. Ó. Presta atenção. Quem pensou a letra A realmente ficou ali numa leitura possível que o texto realmente fala sobre a morte. Mas não traz a ideia de segredo. Agora, a letra B, a letra C, quem ficou aí confuso entre um e outro, realmente percebeu um pouco melhor o texto. Porque realmente ele fala, porque assim, quando você fala de confissões, que, né,
tem vários significados, mas muitas vezes a gente puxa logo daquela questão religiosa. Quem confessa, confessa erros, confessa falhas. Então, a letra B e a letra C caminham bem. E por que a letra C ela se destaca e fecha como resposta certa? Essa questão do interlocutor é forte, porque olha só o que ele faz no texto, algumas vezes. Ele faz perguntas. Aliás, ele faz uma pergunta e faz depois diálogos com o leitor. Adeus, meu caro senhor. Que página é essa? Quer dizer, quando você faz uma pergunta, você está conversando com alguém, mesmo que seja você mesmo. Você tem um interlocutor, que é o outro ou você mesmo. No caso aí, é uma outra pessoa. Vamos dizer de forma mais objetiva que o próprio leitor é o interlocutor da personagem. Galera, até agora tudo bem? Alguma dúvida? Como é que tá a mente de vocês aí? Até agora tudo bem. Suave como a nave, né? Eu vou dar um tempo nessa gravação para ficar pequena para quem assistir depois, não ficar uma gravação de 1 hora, vou fazer 2, que é mais prático, tá bom? Mas pode ficar aí, toma só uma aguinha, só o tempo de eu... Então vou encerrar essa aula aqui, só este horário, não é a aula toda não, só para ficar um vídeo menor para quem vai assistir depois. Ou vocês que devem revisar esse material. 17/11/2020. Vamos dar um tempo aqui, a gente pega a próxima aula nesse instante. Interromper gravação.